Fala galera do Emoções, tudo jóia pessoal? Bem-vindo a mais um Respostas Inscritos aí. Antes de mais nada, não esqueça de curtir, compartilhar. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva, ative a notificação em todas, tá? Para que você também possa receber aí os conteúdos, beleza? Hoje nós vamos conversar com o Paulo Rene Camargo, beleza, Paulo? Ele tá falando assim, ó, meu trinca não para de fazer mudo, o que fazer? Ele também molha a comida e parou de cantar. Tá, Paulo, seguinte, a muda de pena do trinca-ferro, cara, ela pode demorar aí até 2 meses, entendeu? Dependendo do passarinho, dependendo do manejo que você tá fazendo, tá? Primeira coisa, para de fornecer fruta, tá? Para de ficar fornecendo muita fruta, ofereça mais verduras, tá? Para ele, folhas verdes, tá? Ofereça para ele tenebro, tá? E principalmente só estrusada. Tira todas as sementes nessa fase e dê só uma estrusada de qualidade para esse trinca-ferro, tá? Em relação a ele parar de cantar, é normal, a maioria deles param de cantar, tá? Você deve fazer o quê? Ele vai molhar a comida porque às vezes a comida que você está fornecendo pode estar muito dura, tá? Ou às vezes na muda de pena, porque o passarinho às vezes dá a impressão que ele fica um pouco mais fraco, ele vai buscar um alimento um pouco mais macio, tá? Então o que, que você pode fazer? Dá um estrusado que seja de um tamanho pequeno, tá? Que não seja aquele estrusado grande, não sei qual a ração que você trabalha, que você não disse, tá? Mas dê um estrusado de tamanho pequeno, como o Malcon Top Life, um estrusado Anutrópica, tá? Que para mim é os estrusados aí que tem um tamanho melhor aí, tá? Para você estar alimentando eles. Seguinte, e a comida, para ele parar de molhar a comida, você pode fazer uma coisa, tá? Se ele tiver com pivite, que eu acho difícil, às vezes é um comportamento realmente dele, quando ele tá um pouco mais fraco e tal, você simplesmente faz o que eu fiz aqui, ó, tá? Esse passarinho aqui meu, ele tem o vício de molhar a comida. Não é por pivite, não é por nada. Mas antigamente, né, há alguns anos, quando eu peguei ele de um o outro criador costumava dar aquelas sementes, misturada de semente, então o passarinho ia molhar. E ele fica meio que viciado nesse sistema. Então, eu coloco aqui, tá? Você vê, ó, a água tá limpinha, tá? A gente trocou de manhã, ó lá, tá? E ele tá na muda de bico também, tá enxugando pena, mas já tá cantando bem, tá? E tá no manejo que eu passei para vocês, que é só extrusado na muda de pena, tá? Dou para ele de vez em quando uma verdura, dou para ele um inseto, tá? E se você quiser dar também papa de filhote, tá? Você faz uma papa de filhote, pode fazer uma unha, faz a papinha firme e fornece pro seu trinca-ferro também, tá? Vai fazer muito bem para ele, vai ajudar ele também a comer mais, ele vai molhar um pouco menos comida nessa fase, tá bom? E deixa ele num local quieto, tá? Coloque ele num lugar onde você não deixa ele com luz durante a noite. A hora que chegar às 6 horas da tarde, que esse lugar fique escuro, não deixa ele ficar, por exemplo, num lugar onde fica, por exemplo, você colocar num quarto, tá? O quarto tá escuro, mas tá com a porta aberta e no outro cômodo tá luz. Por quê? Porque o fato do seu pássaro receber luz, né, após esse período, atrapalha ele na muda de pena devido ao pássaro ter um controle, tá, entre muda e reprodução, geralmente, né, principalmente feito aí pelo fotoperíodo, tá, que é a quantidade de horas que ele fica exposto à luz, tá. Então tome esses cuidados, você vai ver que o seu passarinho vai firmar na muda de pena, tá bom? Um grande abraço aí. Se quiser dar uma agilizada, entra com hidrovite, tá, para ele. Que vocês vão ver aí que entra com 4 gotas, você dá uns 20 dias na água de beber para ele, tá? Troca todos os dias. Você vai ver que ele vai fazer uma muda aí mais rápida, se ele já tá com problema, tá? E eu tô partindo do pressuposto que você não tá dando uma alimentação correta, tá bom? Um grande abraço aí. O Flávio Castilho, beleza, Flávio? Boa tarde, meu azulão está ruim de penas. O que devo dar para ele entrar na muda de penas? Flávio, se ele está feio de penas e não entrou em muda de penas, o que você vai fazer com ele? Você não vai dar nada para ele. Você vai travar esse azulão, colocar ele num local onde você não vai ficar mudando ele de lugar, vai colocar ele quieto ali, tá? Se você não dá uma estrusada junto na alimentação, tem que dar uma estrusada junto na alimentação, tá? E aí você coloca ele num local e você não deixa ele ficar com luz depois das 6 horas da manhã, tá? Você deixa amanhecer normalmente ele nesse local
E depois, tá? A hora que der 6 horas da tarde, se tiver luz dentro de casa ou fora, não sei como é que é aí na sua casa, tá? Você vai apagar a luz a partir das 6 horas da tarde. Vai deixar ele dentro aí de umas 3 semanas, provavelmente. O seu azulão, se ele não estiver quente, não estiver cantando bem, etc., ele vai entrar em muda de pena naturalmente, tá? E aí você não mexe com ele, não fica tocando o canto de azulão, não fica colocando áudio para querer esquentar nada. Esquece tudo isso. Época de muda de pena é para o passarinho ficar tranquilo, tá? Se você tiver um passarinho que faz uma boa muda de pena, tranquilo, sem você forçar, acontece a mesma coisa que está acontecendo aqui, tá? Meu trincafel tá mudando o bico, vocês verem aqui o bico dele, tá todo cascado, tá? Tá mudando o bico, tá enxugando muda de pena, ó, e tá cantando, tá? Tá cantando. Por quê? Porque você dá o período de descanso que o seu pássaro precisa, tá? Se você ficar lá só martelando no passarinho, martelando, se vocês ficarem, por exemplo, começa a trabalhar e fica sem férias, 2, 3, 4 anos sem férias, o que vai acontecer? Chega uma hora você fica esgotado, você não rende mais nada, você não vai bem no trabalho, você fica estressado, você fica doente. O passarinho é a mesma coisa, tá? A férias do passarinho é o período de muda e enxugar pena. Então você tem que respeitar isso no seu pássaro, tá? Não adianta querer que o passarinho fica cantando sem parar o ano inteiro cantando, que você vai trazer problemas para o seu pássaro, tá bom? Então entrou em muda ou quer que ele muda a pena, deixa ele quieto. Trava ele no prego ali, não mexe com ele, não dá estímulo, não dá nada, que agora já é um período que eles normalmente vão começar a querer entrar em muda de penas, tá? Só tome esse cuidado com a luz, tá? Não dê luz. E aí, se você quiser dar um up nele, caso você não trabalha com estrusado, você pode também suplementar com hidrovite 4 gotas de 50 ml durante 20 dias para ir na água de beber, depois para, tá? Eu costumo passar bastante hidrovite, pessoal. Existem vários outros suplementos, tá, que você pode utilizar, mas eu gosto mais do hidrovite, tá? Eu gostei mais do resultado, por isso eu passo para vocês. Mas quem quiser utilizar um outro suplemento, a Vitrimuda, o Hemolitan, PET lá, só que o Hemolitan você tem que tomar cuidado, porque ele é bem rico em ferro, né? Então tem que dar um pouco menos. Mas tem os... Como é que fala lá? Tem um monte de suplemento aminoácido aí no mercado, tá? Para pássaros. Então, se você não quiser usar o hidrovite, vocês ficam à vontade, tá? Eu passo o que eu uso quando eu preciso, tá? Então, é isso aí. É só fazer que você vai ver que vai dar tudo certo. Ele vai entrar na muda de pena, beleza? O Gabriel Gomes, beleza? Daniel Gomes, desculpa aí. Vamos lá. Bom dia, Lê. Queria saber como eu faço para o meu tico-tico com minha fêmea para reproduzir ele. Tem como fazer um passo a passo? Tá, Daniel, agora provavelmente você não vai conseguir reproduzir eles, tá? Aqui no canal tem vários vídeos explicando, tá? Como é que se faz a casada. Eu já passei passo a passo aqui, só que ele está separado no canal. Vocês têm que assistir, tá? Entrar naquela playlist lá, dicas de manejo, tá? Ali tem eu colocando o macho com fêmea, tem eu fazendo bem dizer tudo, tá? Nessa próxima temporada agora, eu vou fazer um passo a passo para vocês, tá? Tô com meus tico-ticos agora, estão entrando tudo em muda de pena, então não tem como eu fazer passo a passo de casada agora para vocês, tá? Mas eu prometo, tá? Se vocês me lembrem nessa próxima temporada agora, que eu faço desde quando eu começar a mexer com eles, tudo certinho, eu vou fazer um passo a passo para vocês aí, tá bom? Um grande abraço aí. A Kaline Fidelis, beleza, Kaline? Vamos lá. Estou criando no bico 3 tico-ticos, mas tem um que é muito brigão. O que significa? Kaline, significa que ele é muito brigão, que ele é um pássaro provavelmente dominante, tá? Não quer dizer que é macho, não quer dizer que ele é fêmea, porque se eles são filhotes ainda, ambos eles podem manifestar esse comportamento de agressividade, tá? Isso é nada mais, nada menos do que um sinal de dominância nos filhotes, beleza? Mas é legal, tá? Eu gosto de passarinho mais dominante também, beleza? Um grande abraço aí. O Amauri Benevenuto, beleza, Amauri? Vamos lá. Ele tá perguntando, o Nalit Baby é um bom suplemento? Olha, Amauri, eu não uso o Nalit Baby, tá? Mas todos os meus amigos criadores, tá? A maioria deles costuma usar o Nalit Baby na papa de filhotes, tá?
Então sim, é um bom suplemento na Leite Baby, tá bom? Na verdade ele é um tratamento, né? Porque ele contém antibiótico, ele não é só um suplemento, tá? Ele é um medicamento, tá bom? Então ele é sim um bom medicamento, mas na minha opinião, tá? Se você pode criar sem, tá? Se o seu pássaro tira filhote sem usar, use sem, porque todo antibiótico a longo prazo vai causar resistência no seu plantel, tá? Então evite quando possível. Não é possível, quando está acontecendo algum problema, tal, fez um exame, tá com alguma bactéria no filhote, tal, vai precisar de usar? Usa. Mas se não precisar, não faça utilização, beleza? Antibióticos não devem ser feito utilização profilática, tá? Porque você vai adquirir resistência no plantel. E aí, quando você precisar de tratar o seu pássaro quando ele estiver doente, o medicamento não surte efeito, tá bom? Então tome bastante cuidado com esse quesito, fechou? Um grande abraço. O William Anjos, beleza, William? Vamos lá. Boa noite, irmão. Tem mais de 3 tico-tico em casa, sem fêmea, pode esfriar um ao outro? Não, tá? Não esfria um ao outro, não. Principalmente se você fizer aquele manejo que eu passei para vocês aí, mexida para esquentar tico-tico, não tem problema. Isso vai depender dos tico-ticos que você tem, tá? Da fibra com os tico-ticos que você tem. Se você tiver tico-ticos que realmente sejam fibrados, valentes, você não vai precisar de fêmea. Agora tem tico-ticos que sem a fêmea realmente ele não mostra todo o potencial, tá? E aí ele pode ficar meio frio no meio dos outros, porque ele precisa às vezes de uma fêmea. Então aí nesse caso, se você perceber que um deles não esquenta de jeito nenhum e quiser colocar uma fêmea na casa, aí você pode colocar, beleza? Um grande abraço aí. O Sete Clóvis Santos, beleza, Sete? Vamos lá. Boa noite, parceiro. Meu tico-tico fez a muda, mas o pescoço continua pelado. O que eu faço? Clóvis, você vai entrar com suplemento de iodo, tá? Você vai oferecer iodo para ele na água de beber, iodo para pássaros e hidrovite, tá? 3 gotas de hidrovite, tá? Na água de beber, junto com o iodo, troca todos os dias. Ofereça para ele até crescer as penas do pescoço dele. Você vai ver que vai crescer bem rápido essas penas do pescoço aí. Beleza? E aí presta atenção, tá? Em como você está fazendo o seu manejo e a alimentação também do seu passarinho, que isso é problema alimentar, tá? Do passarinho não estar empenando corretamente na muda de pena. Fechou? Então observe, se você não oferece estruzada, só estruzada na muda, tira todo o resto, tá? Deixa ele no lugar quieto, tem que ficar no lugar quieto, não pode ficar mexendo com o passarinho, levando para andar, levando para lá, levando para cá. Luz acesa durante a noite, tudo isso vai atrapalhar a muda de pena do seu passarinho, tá? Esse passarinho aqui, para vocês terem uma noção, ele estava na temporada, eu troquei a ração dele, aí eu comecei a deixar ele aqui em casa, tá? Nessa parte mais dentro de casa, para sair de perto do Billy Graham, que estava com as fêmeas lá, casado nas fêmeas, eu casei ele com as fêmeas para poder galar as fêmeas. Aí eu trouxe ele para dentro de casa. Mas aqui o que aconteceu? Aqui eu colocava, ficava à noite com a luz ligada, aqui, e ele ficou. O que aconteceu? Ele começou a mudar a pena, tinha começado a entrar em muda, ele travou a muda e começou a querer encruar. O que eu fiz? Aquele manejo que eu passei para vocês. Tem um quarto ali, botava ele de manhã fora do quarto, 6 horas da tarde, colocar dentro do quarto, fechava a porta, apagava a luz. Lógico que tem, né, ventilação, tem uma janela no quarto, tudo etc. Mas o que aconteceu? Com 2 semanas ele entrou na muda de pena normalmente, aí fez a muda perfeita e agora já está enxugando lindão de pena, tá? Mas se eu não tivesse feito o manejo de fechar ele, deixar ele quieto lá e dar menos de 12 horas de luz por dia para ele, ele teria encruado a pena, tá? Então tome bastante cuidado com iluminação, beleza? Um grande abraço aí. Coceira no olho aqui. Mintas Martins, beleza, Mintas? Meu trinca não consegue ficar com as penas lisas, bonitas depois da troca. As penas ficam feias, não ficam lisas. Como fazer? Tá, primeira coisa que você tem que observar. Se o seu trinca-ferro toma banho, tá? Se o seu trinca-ferro não tomar banho, ele pode fazer a muda de pena, que a pena vai ficar uma desgramada, vai ficar horrível, tá? Então, se o seu passarinho não troca pena, dê banho nele, tá? Pega o borrifador, dê um banho no seu passarinho, porque se ele não molhar as penas durante a muda, tá? Durante o processo, né? A hora que tá enxugando as penas do passarinho ficam desidratadas, vão ficar quebradiças, tá? E vai perder a muda de pena, vai ficar uma porcaria.
Outra coisa, se você ficar dando sementes, mistura de sementes na muda de pena, não se dá mistura de semente na muda de pena. Muda de pena você faz só na extrusada, uma boa extrusada. Dê bastante folhas verdes escuras para o seu passarinho, tá? Para ser como precursores de beta-caroteno, vitaminas, tá? E outros elementos que vão dar coloração na pena do seu trinco, aquele aspecto esverdeado que fica nas costas, aquele aspecto o passarinho adquire na natureza comendo folhas, tá? Então, você precisa de dar as verduras verdes escuras, folhas verdes escuras. Aqui no canal tem um monte de coisa que eu passo para vocês, tá? Coisas que você acha no seu quintal, em qualquer terreno baldio, você pode oferecer para os seus trincaféus, que vai fazer muito bem para eles nessa questão de pena, tá? Outra coisa interessante também, tá? Tomar cuidado se o seu pássaro não está com ácaro de pena, tá? Porque o ácaro de pena, o pássaro faz a muda, ele continua ali nas penas, tá? E aí ele começa a comer, tá? As penas do pássaro, ele vai ficar com aquelas penas com aspecto quebradiços e também com aquele aspecto ressecado a pena, tá? Então, observe, tá? Se não está com as penas quebradiças ali, tá? Então, beleza. Dá banho no seu passarinho, tá? E tira tudo que é semente, tira tudo e só extrusada agora. Deixa ele enxugar a pena, só na extrusada. Quer dar alguma coisa para dar um up nas penas? Hidrovite, 4 gotas de 20 dias na água de beber. Depois você me retorna aqui no canal e me dá um feedback aí do que aconteceu, beleza? Um grande abraço aí. O Luiz Felipe Gomes, beleza, Luiz? Vamos lá. É normal essa parasitação do chupim ou dá para fazer algo para melhorar a situação dos ticos? Desde já agradeço, valeu, Ale. Cara, infelizmente em algumas regiões, cara, principalmente regiões mais de jardins, né? O chupim ele é um pássaro que gosta de lugares mais tratados, uma vegetação mais bem tratada, etc. aí, tá? Tipo, uma graminha feita, jardim, etc. Cara, a única coisa para fazer realmente para melhorar a situação dos ticos, cara, era eliminar os chupins, tá? Porque de outra forma, infelizmente, não acontece, cara, porque eles realmente acham. Todo chupim que cria no ano, no outro ano ele volta para o mesmo local para parasitar. Então você imagina, vai uma família de chupim, cada ano vai aumentando, aí vai voltando uma quantidade maior naquela área. Eles não deixam o tico-tico criar, porque eles acham o ninho antes. Aí eles vão, né, furam os ovos do tico-tico, tá? Ele faz um furinho, dá uma bicadinha no ovo, e aí gora o ovo do tico-tico, tá? Ele choca. E aí só nasce os ovos do chupim. E como o chupim faz essa ovopostura durante a madrugada, tá? Para quem não sabe, ele não faz durante o dia, na hora que o tico-tico tá vendo, ele faz durante a madrugada. Então o tico-tico muitas vezes na hora que a fêmea tá nos primeiros dias de botar, o chupim vai lá, né? Umas 4, 5 horas da manhã, vai lá e faz a postura dos ovos, tá? E aí a hora que a fêmea chega de manhã, né? Que vai ali para entrar no ninho, ela já está com os ovos do parasita. Então ela acaba não reconhecendo, tá? Então a única maneira realmente seria eliminar os chupins, né? Ou então fazer um manejo, por exemplo, né? Que você colocar uma rede, pegar todos os indivíduos desse local, colocar dentro de um viveiro, deixar preso durante a temporada e soltar eles do viveiro, por exemplo, fora da temporada, porque aí eles passam esse tempo, os tico-ticos se reproduzem normalmente, sem a presença do parasita, né? E aí depois você solta o parasita, porque ele vai migrar, né? Ele vai para outras regiões. Mas é uma baita trabalheira, né? E também você vai ter o problema das nossas leis aí, né? Que se você fizer um negócio desse, chegar uma operação na sua casa e tiver um monte de chupim preso num viveiro, vai te arrumar problema. Então fica meio que inviável, né? Isso daí teria que ter realmente uma autorização para ser feito. Eu acho importante, porque realmente em algumas áreas o chupim tá acabando com os tico-ticos, né? Tem áreas que eu vou assim que realmente você não vê nascer tico-tico, só nasce chupim. E quando nasce o tico-tico, geralmente o filhote começa a ficar muito fraco, tá? Ele acaba desenvolvendo menos, porque ele é muito pouco alimentado, tá? Então às vezes ele sai, às vezes ele não morre no ninho, mas ele morre na hora de sair do ninho, tá? Ou fica um indivíduo totalmente anamórfico para o padrão da espécie, tá? Eu já vi tico-ticos assim que foi criado no chupim, que o bicho fica pequenininho, um passarinho totalmente desproporcional e às vezes o pássaro pode ter problema até na hora de se reproduzir, tá? Porque ele é um pássaro que ele não tem competitividade, tá? Em relação aos outros indivíduos da mesma espécie, porque ele tem um tamanho menor, ele é um pássaro mais fraco,
automaticamente na competição intraespecífica, que a gente fala que é entre indivíduos da mesma espécie, ele perde espaço e muitas vezes não consegue nem reproduzir, tá? Ou às vezes quando ele quer produzir tema, muitas vezes acaba, né, pode acabar até sendo morto aí num conflito com outro passarinho que tem um padrão, né, corpóreo normal, né, mais bem desenvolvido aí, beleza? Um grande abraço aí. O Edson Viana, beleza Edson? Vamos lá. Bom dia, fiz minha chocadeira na temporada passada, consegui tirar 2 tizil e 2 trinca-ferro, mas a maioria dos ovos, os embriões estão morrendo após uma semana de choco. Já coloquei um controlador de umidade, uso o termostato W1209, choco entre 37 a 37,5. O que pode estar acontecendo? Cara, eu tive o mesmo problema com alguns ovos esse ano aqui, tá? O que pode estar acontecendo? Primeiro de tudo, tá? Você tem que tomar cuidado com o ninho que você está colocando na sua chocadeira. Você tem que fazer uma boa asepsia dessa chocadeira para poder colocar os ovos, tá? Aqui em casa eu tive problema porque eu não fiquei aqui muito, né? Quem acabou cuidando não foi eu essa temporada direito, então você já viu, né? Tem aquele ditado que fala que o porco engorda no olho do dono, e é verdade. Se você não tiver, as coisas dão errado. Então o que acontece? Você observa o ninho que você está colocando, faça uma boa higiene do ninho, faça uma boa higiene da sua chocadeira, porque muitas vezes, se você está, dependendo do jeito que você está tirando ou como você está colocando nesse ninho, tá? Você pode estar tendo contaminação nos ovos, tá? Porque a casca do ovo é porosa. Se você tiver um processo de bactérias aí na sua chocadeira, você pode estar tendo uma contaminação e aí acaba contaminando o ovo, tá? E acaba matando o filhote. Mas também pode ser um problema, tá? De uma contaminação de fêmea para ovo já, ou um problema de ventilação, tá? Principalmente se você está colocando muitos ovos no mesmo ninho, pode ser que eles não estejam tendo o mesmo contato, tá? Com o calor, e aí muitas vezes você pode ter filhotes morrendo, ou por um excesso de umidade ou por uma falta de umidade. O ideal na chocadeira, tá, que eu costumo falar, é em torno de 60% de umidade, tá? E aí aumenta um pouco a umidade só 2 dias antes de picar os ovos. Você pode jogar uns 80%, 90% de umidade 2 dias, tá, antes deles nascer mais ou menos. Mas antes disso, de 50% a 60% de umidade, tá? É o resultado que eu geralmente coloco em casa e tenho tido bons resultados, tá? Outra coisa, não deixe essa temperatura ficar variando muito, tá? E você tem que fazer um exame parasitológico de fezes nas suas fêmeas, tá? Para ver se as fêmeas, se, por exemplo, o embrião não está fraco, tá? Às vezes pode ser uma questão de uma desnutrição, às vezes no embrião, ele acaba tendo uma morte devido à má formação mesmo, tá? Nem sempre é doença, às vezes é má formação. E também, cara, pode ser, né, por exemplo, alguma patologia cometendo eles, tá bom? Basicamente é isso daí que você tem que tomar cuidado, tá bom? Temperatura, coloque um termômetro, cara, dentro do ninho, tá? Onde você está colocando os ovos, você coloca um termômetro de mercúrio, tá? Deixa uns 10 minutos funcionando a chocadeira, depois você vai conferir para ver se tá batendo, tá? A temperatura com o termômetro de mercúrio, beleza? Porque se tiver fora 1 ou 2 graus essa sua chocadeira, cara, para cima você já vai ter um problema que você pode causar uma desidratação no ovo, tá? E o filhote pode morrer, tá? Por um excesso de temperatura. E para baixo você pode ter uma má formação muitas vezes nesse filhote, tá? Ele pode demorar muito para nascer, às vezes pode ter problema de má formação, não fechar o umbigo, etc, tá? Então tem que ser meio que precisa essa temperatura aí no choco. Fechou? Um grande abraço aí. O Duílio Ribeiro, beleza, Duílio? Vamos lá. A respeito de larvas no coleiro, tá? Larvas de filóide. Ele falou, bom dia, amigo, como faz para tratar esse tipo de larvas? Bom dia, não existe tratamento através de medicamento? Duílio, existe tratamento, tá? Você poderia usar, por exemplo, a ivermectina para tratar. Mas por que não é interessante você usar medicamento para poder estar retirando as larvas? Porque a ivermectina vai causar uma paralisação do parasita, ou seja, a larva vai paralisar a parte muscular dela. E aí muitas vezes ela pode morrer dentro da pele do pássaro, tá? E pode causar uma inflamação e pode complicar muito mais o quadro do seu pássaro, tá?
Então, não se trata essa larva, até porque os filhotes são muito novos, né? Não é interessante você entrar com medicamentos, tá? O que você pode fazer realmente é tirar manual, ou ali no espiráculo, onde a larva respira, você coloca, tá? Uma Vic Vaporub, sabe aquela pomadinha? Você põe ali em cima do buraquinho, a larva vai sair fora. Ela vai querer respirar, vai pegar no Vic, ela vai sair fora, tá? Então, basicamente é isso, tá? Eu não utilizo tratamento e não acho interessante também usar o tratamento. É melhor realmente fazer a retirada, tá bom? Um grande abraço aí. O João Ferreira Silva, beleza, João? Bom dia, uma pergunta. Por que os filhos de Tico-Tico, antes de 5 dias de vida, morrem em cativeiro? Desde já agradeço. Muito top seu canal, parabéns. João, eles não morrem em cativeiro, eles morrem porque não tem alimentação correta, tá? Até os 5 dias de vida, na verdade, até os 12 dias de vida, você tem que dar larva à vontade de tenebro para a fêmea tratar. Ou larva de tenebro, ou baratinhas, tá? Filhotinhos de baratinha cinérea. Ou então você pode oferecer também filhotinhos de grilo, tá? Para ele. Ou então larva também de besouro do amendoim, tá? Você pode oferecer para eles, tá? Mas tem que ter alimento vivo à vontade para os filhotes, senão eles morrem, tá? A fêmea não trata, e as fêmeas que acabam tratando na ração ou na papinha, os filhotes também morrem, tá? Experiência própria aqui, já tenho fêmea que trata na papinha tudo, mas os filhotes não vingam. Eles precisam dos insetos, tá? É um pássaro insetívoro. Esse ano eu queria testar, né, com aquela ração que saiu para trincar ferro da Nutrópica, né? Mas infelizmente não deu certo. Tente fazer um teste, tá? Com essa ração. Se não funcionar, só insetos, tá? Porque ainda não se fizeram uma ração específica para insetívoros, tá? E o inseto ele é construído, né? De uma forma um pouco diferente, tá? Ele tem a quitina, ele tem também alguns, como é que fala assim? Ele tem alguns peptídeos também que são antimicrobianos, antifúngicos. Existe a flora intestinal também, né, dos insetos que o filhote absorve na hora que ele ingere. E eu acredito, tá, que talvez em filhotes insetívoros ele precisa, tá, do contato com a flora do inseto para colonizar corretamente o intestino deles. Talvez os probióticos e prebióticos que são colocados nas rações normalmente para passeriformes não sejam os mesmos bacilos, etc., que tem que ser utilizados, tá, para alimentação de insetívoros, beleza? Então acho que é por isso que provavelmente a gente está tendo problemas com o tico-tico até hoje com a cria de pato, beleza? Um grande abraço aí. O despreocupado, beleza, amigo? Amigão, me ajuda. Achei incrivelmente um pardal colado no caramelo. Cara, tirar ele urgentemente desse caramelo, né? Limpar as penas dele, tá? Lavar ele com, provavelmente com um detergente neutro, tá? Com uma água morna, tá? Para ele não pegar uma hipotermia na hora que você estiver fazendo a lavagem. E dar alimentação para ele, tá? Assim que você pegar ele, se ele fez bastante tempo que ele tá preso ali, primeira coisa, dá uma água para ele beber, tá? Se tiver um soro caseiro, dá um soro caseiro para ele tomar. Aí pode fazer uma alimentação para ele, dar um pouquinho de papa para ele, tá? Uma alimentação para que ele não fique hipoglicêmico, tá? Principalmente você vai mexer com ele, vai ter que pegar na mão. E se você ficar com um pássaro que esteja já com uma hipoglicemia, né? E você começar a dar estresse nele, pode levar o seu pássaro até a óbito na sua mão, tá? Então é interessante alimentar ele, dar água para beber, para ele se hidratar, ou um soro caseiro se tiver, tá? E após isso você leva ele, lava ele na água morna, no chuveiro, água morna, né? Quente, tá? E aí você faz a lavagem com sabonete neutro, tá? Sabonete não, com sabão, detergente neutro de cozinha mesmo. Logicamente tomando sempre o cuidado de não pegar no bico do pássaro não ingerir, tá? E depois faz, logicamente, uma boa lavagem para tirar todo o excesso e pode secar ele com um secador ali meio de longe, etc, tá? Para poder acelerar o processo. Pode ficar um pouquinho de resquício, mas o importante é pelo menos uns 90% do seu pássaro estar totalmente sem caramelo, principalmente patas, asas, etc, tá bom?
Um grande abraço e se tiver um veterinário, né, para você levar, leve a um veterinário mais próximo da sua casa que ele pode dar um cuidado melhor. Se ele for especializado em pasto, se ele não for, é a mesma coisa que levar para uma pessoa que não sabe nada, tá bom? Um grande abraço aí. O Helênio Silva, beleza, Helênio? Vamos lá. Ale, boa tarde, me tira uma dúvida. Quanto tempo leva para nebacetim fazer efeito no calo dos pés do pássaro? Obrigado. Amigo, a nebacetim, ela vai só surgir efeito, não vai surgir muito efeito no calo para curar o calo, tá? Para curar o calo, você vai ter que mudar o empoleiramento, colocar poleiros mais macios. Se a sua ave estiver obesa, você vai ter que emagrecer essa ave. Você vai ter que oferecer um suplemento de vitamina A para ela, que provavelmente ela pode estar deficiente de vitamina A ou de um aminoácido chamado biotina, tá? Que também tem uma influência direta na pododermatite, tá? E aí você entra com Vitagold, por exemplo, suplementa aí 2 gotas na água de bebê durante um mês, pelo menos, tá? Vai mudar empoleiramento, se o seu pássaro estiver gordo, tem que emagrecer o seu pássaro. Se não tiver uma estrusada na alimentação, você tem que colocar uma estrusada, porque do contrário ele não vai alcançar a biotina, a não ser que você dê o ovo para ele. Talvez a papa de ovo, tá? Uma papa de ovo aí seja até melhor para ele nesse quesito, para ele dar uma recuperada. Que mais? E esperar, tá? Não fique colocando excesso de pomada, tá? E também coloque poleiros com uma variação de diâmetro, mais fino, mais grosso, entendeu? Para que o seu pássaro tenha uma boa mobilidade articular. E tome cuidado muito com higiene, tá? Principalmente dos poleiros. Você pode colocar, cara, se ele tiver com dor ou alguma coisa, uma coisa também que você pode, que você deve colocar também, se ele tiver às vezes, com alguma pododermatite ou tiver com inchaço ali, alguma coisa, você tem que tomar cuidado com o excesso de proteína na alimentação, tá? Para alguns pássaros, às vezes que não tem um rim tão bom aí, vamos dizer assim, ou sejam pássaros mais velhos, você tem que tomar um cuidado com a porcentagem de proteína. Eu acho interessante para pássaros mais velhos você nunca passar de 18% de proteína na alimentação, senão você pode induzir ele a um problema renal, tá? Cara, basicamente é isso que eu tenho para falar para você, tá? Se tiver mais algum detalhe, algum manejo diferente, alimentação, alguma coisa diferente que você faz, me passa na próxima pergunta aí, e aí eu te oriento corretamente. Mas de começo que eu falo para você é isso, tá? Estrusada de qualidade para o seu pássaro, diminui o peso dele se ele estiver fora do peso, mudar a empoleiração com um poleiro mais macio, tá? Higiene desses poleiros, tá? Tomar cuidado com o pássaro que fica indo muito no chão da gaiola. Se não tiver nem gaiola de ferro, tenta colocar numa gaiola de ferro que tem aquela grade para ele não ter contato com fezes. E faz um exame parasitológico dele, tá? Porque ele pode também estar com algum parasita, uma coccidiose, uma verminose, alguma coisa que esteja atrapalhando a absorção correta dos nutrientes, o que também pode predispor ele aí a um problema nas patas, beleza? Então é isso aí, pessoal, por hoje. Vou ficando por aqui. Curta, inscreva-se, compartilhe e deixe a sua pergunta, que assim que possível estou sempre respondendo para vocês. Valeu, um grande abraço e fiquem com Deus.